Assunto para tratar hoje, a palavra de Deus, que você vai ficar maravilhado. Amém? Por que você vai ficar maravilhado com a palavra de Deus? Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 9:6, diz assim: um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando o Senhor fala conosco, Ele fala de maravilhas, Ele fala de coisas que vão acontecer para o nosso bem-estar. E você nessa noite, você vai ficar maravilhado, porque Deus vai colocar algo de glorioso na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, por favor, abra no livro do profeta Isaías, capítulo número 43. Profeta Isaías. Quem foi Isaías, pastor Edilson? Isaías foi profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Um homem que trouxe profecias acerca do nascimento de Jesus, o Messias, do prometido, aquele que iria salvar o mundo. Então, nesse livro, do profeta Isaías, capítulo 43, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Quem não trouxe a Bíblia, pegue uma carona na Bíblia do irmão aí do lado e leia a palavra de Deus. Veja que é palavra tremenda, veja que palavra abençoadora, veja que promessa fantástica para a sua vida. Isaías 43, versículo 1 em diante, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quantos entenderam? Diga amém. Vamos, você não entendeu. Eu vou te dar uma chance para você entender isso aqui. Você leu como você lê a revista Veja. Para alguns é Veja, para outros é Olha, né? Ô moço, você tem a revista Olha aí? Olha, é para a gente olhar. Então, de repente, você lê como você lê uma revista, mas agora você vai ler voltado para o Senhor, voltado para o âmbito espiritual. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor. Preste atenção, não é quem diz o prefeito, não é quem diz o governador, ou o presidente da república, ou um corretor de imóveis, ou um corretor de seguro, ou o teu patrão, ou qualquer alguém desse mundo. Não é qualquer um que está te falando. Quem está te falando nessa hora é Deus, é o Senhor. Então presta atenção no que Ele está te falando. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Quem te criou? Deus. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ou seja, você que está aqui nessa noite. E o recado para você nessa noite, presta atenção. Primeiro recadinho santo de Deus é: não temas. Primeiro recadinho para você nessa noite é Deus falando com você: não temas. O que quer dizer? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o vestibular, não tenha medo de fazer uma prova, não tenha medo de fazer alguma coisa, não temas. Por quê? Porque Deus diz: eu estou contigo. Quem está entendendo? Diz amém? Então Ele diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Quer dizer que Deus diz: ou você de camisa cor-de-rosa, ou você de camisa azul, ou você de cabelo amarrado. Não, Ele não faz isso. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, sabe quem você é. Ele
sabe de todas as coisas que você está enfrentando. Então ele diz assim: não tenha medo, não tenha medo, eu estou te chamando pelo teu nome, eu sabe o teu nome e suas necessidades. E ele está dizendo para você claramente, nessas primeiras linhas: não temas, porque eu te remi. O que é remissão? Remissão é perdão. Ou seja, não temas, porque eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Você para mim é valioso, você é precioso. É isso que Deus está falando para você: eu já te remi. Remissão é perdão, é amor. Ele está falando que eu te remi. Te chamo pelo teu nome, sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó: ei, você é meu. Deus está dizendo: você é meu. Você é meu. Ou seja, nós somos do Senhor Deus. O versículo 2 diz assim para você não ter medo. Quando passares pelas águas, assim diz o Senhor, estarei contigo. Diga aleluia. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Olha outra promessa, aqui é uma promessa, hein? Quando passarem pelas águas, olha o que Deus está falando: estarei contigo. Quantos conhecem aquela canção que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar? Quantos conhecem? Qual que é o verso? Segura nas mãos de Deus e vai. Ou seja, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, não temas. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Primeira palavra, primeira promessa é a segunda: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Vou repetir, preste atenção. Vou repetir para os vivos aí: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga amém. Versículo 5, a parte A do versículo: não temas, pois porque eu estou contigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não tenha medo, Deus é com você. Diga isso com autoridade: não temas, Deus é contigo. Não tenha medo, Deus é contigo. Aleluia. Assente-se na presença do Senhor. Amados irmãos, preste atenção agora para mim e converse. Eu dividi essa leitura em duas partes. Quero ser sucinto, rápido, objetivo. Quero ver se eu consigo pregar 15 minutos nessa noite, embora seja difícil. Mas dividi em duas partes. Primeira parte dessa palavra aqui profética diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quantos aqui já tiveram uma experiência com pré-afogamento aí? Que já engoliram um monte de água, que respiraram água pelo nariz? Quantos já fizeram? Pega meu cabelo, quantos são? Qual é a tua sensação? Qual é a sensação de uma pessoa que de repente está se afogando? De repente você vai curtir umas férias no litoral, facilita um pouco, e de repente vem uma onda e te leva um pouquinho mais profundo, e você já não sente mais a areia. Conhecido como tal, não dá mais pé. Mas isso não pode ir muito fundo, né? Mas se for muito fundo, né?
E o fundo que eu digo nele ali, o fundo para ele está aqui, né? Mas o fato é que quando a pessoa está pisando, ela está segura. Mas de repente, pode ter um buraco e já não sente mais o chão. E se a pessoa não souber nadar, já começa a engolir água. A sensação é horrível. A pessoa que já foi em uma piscina, que já engoliu água, é horrível. Porque os nossos pulmões é para receber ar e não água. Mas o interessante é que nós vemos aqui, quando passar pelas águas, você não vai te afogar. Então a promessa do Senhor para a sua vida. E você sabe que não é fácil. Mas você que já teve uma experiência, tipo Bruno, assim, né? Que já viu a morte pelos olhos, ou a morte pelos olhos, como aquele outro, né? De repente, simplesmente ficou apavorado. Parece que nem queria mais entrar na água. Mas saiu daquilo ali, passou por aquilo ali. Engoliu um pouco de água e passou. A sensação é horrível. Mas diz a palavra do Senhor, que se você passar pelas águas, você não vai afundar. Deus vai fazer com que você sobreviva, com que você passe aquele momento difícil. Como nós cantamos, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, você tem que segurar nas mãos de Deus, porque você segurando nestas mãos, você vai caminhar e você vai realmente vencer. Diga um amém? Primeira parte é essa, mas tem a segunda parte. Segunda parte da promessa é o seguinte: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. A única, preste atenção, pessoas que tiveram experiência por afogamento já foram bastante. Vocês já viram aqui. E muitas outras histórias vocês ouviram que pessoas passaram pelo pré-afogamento e engoliram lá alguns goles de água, seja no rio, água doce, seja no mar, água salgada. Mas o fato é que você já conhece alguém que passou por essa situação. Mas a outra situação que diz aqui, quando passares pelo fogo, a chama vai arder em ti, só aconteceu uma única vez. Única vez. Uma única vez registrada na Bíblia. Que é quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar diante da estátua que o rei da Babilônia tinha feito. O rei falou: se vocês não adorarem a estátua, vocês vão pagar com a vida, vocês vão morrer queimados, vocês vão ser jogados na fornalha que arde em fogo, vão mandar aquecer 7 vezes mais do que o normal, e vocês vão virar churrasco. E o rei continua dizendo: e eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. E eles disseram: nós nem precisamos te responder sobre este negócio, mas eu vou te responder, fica sabendo, Deus, o Deus que eu sirvo, fica sabendo, rei, o Deus que eu sirvo, Ele tem o poder de nos livrar da tua mão e do fogo. Mas se Ele não quiser, não tem problema, vamos morrer queimados, mas a tua estátua não adoraremos. O rei ficou possesso, ele ficou endemoniado, o cara tinha toda a autoridade, e se é assim, então tá bom. Mandou amarrar os 3, preste atenção, pegaram cordas, amarraram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel, e lançaram dentro da fornalha, que já tinha sido aquecido 7 vezes mais do que o normal. A Bíblia relata que aqueles soldados que levaram os 3 para jogar dentro do fogo, por se aproximarem da boca da fornalha, eles morreram queimados só de aproximar. E eles jogaram lá os 3. O calor era intenso.
aquela moça sentou e disse assim: quem é que manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Aonde, amigo? Já pensou em desaforarem a minha autoridade como rei? Falaram para o rei, mas os nossos soldados morreram também. Não tem problema, mas aqueles 3 nunca mais eles vão me desafiar. Estava agora saciada sua sede de vingança. Aí ele levanta e disse: agora eu vou ver agora na fornalha se já virar um churrasco. E ele chega, ele olha e ele tem a maior surpresa da vida dele. Quando ele olha dentro daquela fornalha, ele tem uma visão que jamais pensou em ter. Ele olha e começa a contemplar aqueles 3 moços que foram lançados lá dentro. Ele contempla aqueles moços andando tranquilamente, passeando dentro do fogo. E ele chega, chama mais algumas pessoas para olharem. As pessoas olham e ele pergunta: não foram 3 que nós lançamos lá dentro? As pessoas respondem: sim, foram 3. Mas então como que eles estão vendo 4? E o 4º homem tem a formosura do filho dos deuses. Isso quer dizer, o Senhor estava passeando com os 3 dentro do fogo. Quando entrares no fogo, a chama não arderá em ti. A promessa estava se cumprindo na vida daqueles moços. Ele pensou que estava tendo uma visão. Ele chega e chama: Sadraque, Mesaque, Abednego, se vocês podem me ouvir, sai daí de dentro. E os 3 saíram da fornalha. Estão prestando atenção no milagre? Saíram da fornalha. Mas então o fogo não era de verdade? Era de verdade. Mas pastor, não queimou? Queimou. Sabe o que queimou, irmãos? Queimou as cordas que estavam envolvendo. A única coisa que queimou foi as amarras. Deus permitiu para eles saberem que grande é o poder do Senhor, que somente as cordas é que foram queimadas. Nenhum fio de cabelo se perdeu, nem cheiro de fumaça tinha na roupa dele, porque Deus não permitiu. Olha o tamanho do milagre. Sabe o que o rei fez? Colocou um decreto: daqui para frente, somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deverá ser adorado. Ou seja, o rei se quebrou, se quebrantou, reconheceu que o poder de Deus é tremendo. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: o poder de Deus é muito grande.